E se eu te dissesse que um dos maiores sucessos do K-pop de todos os tempos só fez sucesso porque um fantasma apareceu durante a gravação? Sabe aquela música que bombou ano passado? Aquela do filme da Netflix, Guerreiras do K-pop? Então, a cantora revelou algo muito bizarro que aconteceu durante a gravação dessa música. E depois de ouvir essa história, você vai olhar para o K-pop de uma forma completamente diferente. Hoje vamos contar as experiências sobrenaturais mais aterrorizantes que ídolos do K-pop compartilharam publicamente. E acredite, algumas dessas histórias são absolutamente insanas. Coloque seus fones de ouvido, pegue sua bebida, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. A indústria do K-pop funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas por trás de todo o glamour e perfeição daqueles videoclipes e performances de palco, existe um lado sombrio sobre o qual ninguém fala. A rotina pesada desses ídolos começam bem antes de subirem ao palco pela primeira vez, quando são aprovados como trainees e assinam contrato com alguma empresa de entretenimento da Coreia do Sul. Eles passam anos treinando em prédios antigos, dormindo em dormitórios compartilhados, estudando e trabalhando de 12 até 20 horas por dia. Alguns desses prédios foram construídos em terrenos com histórias bastante sombrias. E quando você combina exaustão e prédios com passados questionáveis, coisas estranhas começam a acontecer. Coisas que não podem ser explicadas. E a maioria desses ídolos, quando eram apenas trainees, viram coisas que não conseguem explicar até hoje. Vamos começar com o que aconteceu com a cantora Ejai. E eu já vou adiantando que eu não sei falar coreano, então provavelmente vou falar o nome de todos os cantores errados. Mas relevem e foquem apenas nos relatos, por favor. A Ejai esteve no The Tonight Show com Jimmy Fallon e compartilhou algo que a equipe de produção provavelmente não queria que vazasse. Ejai revelou que vivenciou algumas coisas estranhas durante a gravação da música. Ela contou que enquanto gravavam a música no estúdio, o botão de volume parou de funcionar, então ela chamou o engenheiro de som para consertar. Ela disse ter ouvido passos de alguém se aproximando e o som de alguém abrindo a porta da sala onde estava. Ela se virou esperando ver o engenheiro de som, mas não havia ninguém lá, e o som voltou a funcionar. Só que por uma fração de segundos, quando ela virou o rosto, ela disse ter visto um cara alto, de camisa flanelada e calça jeans, indo na direção dela. Ela falou isso com a equipe na hora, mas o diretor minimizou a situação e mandou o pessoal prosseguir com a gravação. No dia seguinte, ela foi procurar saber sobre o estúdio, sobre o prédio, e os funcionários falaram para ela que outras pessoas já viram aquele mesmo fantasma no terceiro andar, e também um fantasma de uma mulher. Inclusive, existe uma superstição muito popular na Coreia do Sul, especialmente na indústria musical de K-pop, de que ouvir ou ver um fantasma durante a gravação de uma música é um sinal de que ela será um grande sucesso. E bom, provavelmente isso explica o sucesso estrondoso de Golden. E vale mencionar que aqui no Brasil a maioria dos estúdios de TV, como o do SBT e da Globo, por exemplo, tem causos bizarros de assombração também. Se vocês quiserem um vídeo sobre, comentem aí que eu trago para vocês. Bom, mas voltando ao caso, o prédio da JYP Entertainment tem algumas histórias bem bizarras. O Jo Kwon, do 2AM, relatou ter visto o fantasma de um menino nas escadas do porão do antigo prédio da JYP. O avistamento ocorreu nas escadas do porão do prédio e dizem que esse fantasma tem o costume de empurrar as pessoas ou fazê-las tropeçarem. Dizem que o prédio da JYP foi construído em cima de um antigo cemitério. E fica a pergunta, será que realmente foi ou é apenas uma lenda urbana? Outra experiência sobrenatural nesse mesmo prédio aconteceu com Sana do Twice, quando ela ainda era uma trainee. Ela achou que tinha visto uma amiga em uma das salas e achou estranho essa amiga não tê-la cumprimentado. Mas quando ela entrou na sala para então falar com a amiga, não tinha ninguém lá dentro. Sana também contou que nessa mesma noite,
A Momo viu as pernas de alguém como se tivesse sentada na cadeira, mas a aparição não tinha o torso. Agora, se você acha que o prédio da JYP é ruim, espere até ouvir sobre a SM Entertainment. Eun-Yuki, do Super Junior, compartilhou uma experiência bizarra vivida por ele e outros trainees no prédio da SM. E essa história tem tantas camadas que é preciso prestar atenção a cada detalhe. A SM costumava realizar audições aos sábados para selecionar novos trainees. Centenas de jovens se aglomeravam na entrada do prédio, mas menos de 10 realmente conseguiam ser aprovados. Em um sábado específico à noite, Eun-Yuki e alguns outros trainees tinham uma aula de dança agendada com o instrutor em uma sala no subsolo do prédio. E esse instrutor era muito conhecido entre os trainees por contar causos sobrenaturais que havia acontecido com ele. Esse instrutor era muito querido pelos trainees justamente por causa das histórias que ele contava. Ele costumava reunir os trainees na sala, apagava as luzes, fazia todos se sentarem em círculos e começava a contar seus casos de fantasmas. Naquele sábado à noite, os trainees aguardavam a chegada do instrutor. Alguns meninos se sentaram nas cadeiras enfileiradas nas paredes onde os avaliadores costumavam sentar, enquanto outros permaneceram em pé. No canto da sala havia uma caixa de som daquelas grandes, sabe, modelo antigo. Não esqueçam desse detalhe, a grande caixa de som. Pois bem, enquanto a galera conversava na sala esperando o instrutor, Eun-Yuki reparou que em cima de uma das cadeiras, perto daquela caixa de som, tinha um papel com o logotipo da SM. Ele pegou esse papel e viu que era um formulário de inscrição de uma garota, com todos os dados dessa menina, mas não tinha uma foto. E ele estranhou porque meio que era obrigatório essas fichas de inscrição terem a foto da pessoa. Um amigo de Eun-Yuki que estava com ele vendo esse formulário percebeu que em cima da mesma cadeira havia a foto de uma garota. Eles estranharam porque não tinham visto aquela fotografia antes, apenas o formulário. Então eles pegaram a tal foto e viram que era o retrato de uma garota muito pálida, com olhos grandes, cabelo escuro na altura dos ombros, mas com um semblante que causava desconforto. A garota até que era bem bonita, mas não era o perfil que a SM costumava contratar. Os outros meninos também viram a foto e ficaram se perguntando quem era aquela garota, se ela tinha conseguido ser contratada, enfim, aquela fofoca básica ali na turma. Enquanto eles conversavam e esperavam, Eun-Yuki percebeu que a sala ficou muito fria, mas ele não deu tanta importância porque estava frio naquele dia, então ele achou que fosse só um problema de aquecimento ou algo do tipo. Nisso, o instrutor chegou e Eun-Yuki colocou o formulário e a foto em cima da cadeira onde havia encontrado e a aula de dança começou normalmente. No intervalo, os meninos pediram para o instrutor contar mais uma daquelas histórias de terror que somente ele sabia contar. Então os garotos trancaram a porta, apagaram as luzes e se sentaram em círculo no chão para ouvir. O instrutor falou sobre uma garota que conseguiu ser contratada como trainee. Ela era uma jovem muito talentosa e dedicada, mas infelizmente ela não aguentou o ritmo e sucumbiu à exaustão. Diziam que ela não havia aguentado o ritmo frenético de tantas horas de trabalho e morreu antes mesmo de fazer o seu primeiro show. Sua alma não teria encontrado descanso e ficou presa no prédio da SM, vagando sem rumo. Outras vezes, seu espírito era visto praticando as coreografias. Em outras, funcionários ouviam uma voz feminina cantar em uma das salas. Eles chegavam a ver uma silhueta através do vidro embaçado, mas quando abriam a porta, não havia ninguém. Os garotos ficaram assustados porque a rotina deles também era pesada. Eles tinham que ir à escola, estudar, ensaiar coreografias exaustivamente, fazer aulas de canto e tudo isso diariamente, sem descanso, até altas horas da noite. Então, de repente, eles ouviram um barulho vindo da maçaneta, como se alguém tivesse forçando para entrar. Na mesma hora, todos se levantaram muito assustados. O instrutor manteve a calma, acendeu as luzes e abriu a porta para verificar. Mas não havia ninguém nos corredores.
Nesse instante, Eunhyuk sentiu a sala ficar mais fria e uma sensação muito ruim. Vendo que os alunos estavam muito assustados, o instrutor decidiu retomar a aula para acabar com aquela tensão no ambiente. Então ele pediu para um dos alunos pegar um CD na mochila. Só que nesse mesmo momento, uma música absurdamente alta começou a tocar na sala. Era a caixa de som antiga no canto da parede. Era um modelo antigo, não tinha Bluetooth, não tinha controle remoto e nem rádio FM. Ela só poderia ser ligada manualmente. E detalhe, não havia ninguém perto dela, e o menino ainda estava longe, com um CD nas mãos. Os garotos ficaram se encarando e se perguntando quem tinha feito aquilo, mas todos negavam, completamente assustados. Eles queriam ir embora, mas não podiam sair sem permissão. Então o instrutor, vendo que não tinha condições de continuar a aula, decidiu liberá-los mais cedo. Esse instrutor então pediu para outro trainee desligar a caixa de som e Eunhyuk foi com ele. Enquanto guardavam as coisas, no momento que esse amigo de Eunhyuk foi apertar o botão para tirar o suposto CD que estava dentro e desligar a caixa de som, ele deu um grito muito alto. Ele estava apavorado, pálido e tremendo. Ele apontou para a caixa de som e todos puderam ver. Não tinha nenhum CD na caixa. Como eu disse, era um modelo antigo, não tinha Bluetooth, não tinha rádio, nem controle remoto, nada de moderno. E também não tinha nenhuma fita cassete nela. Então, de onde via aquela música? Como ela conseguiu tocar? Eunhyuk se lembrou do formulário e da foto que estavam em cima da cadeira. O formulário ainda estava lá, mas a foto tinha sumido. Ele procurou pela sala, mas não conseguiu encontrá-la. Os meninos começaram a sussurrar, se perguntando se talvez aquela menina da foto fosse a tal trainee que morreu e que agora assombra o prédio da SM. E Eunhyuk não foi o único a vivenciar coisas inexplicáveis. Mesmo depois da SM se mudar para outro prédio, os fantasmas pareciam se mudar com eles. Karina do aespa certa vez compartilhou uma história de seus tempos de trainee. Ela disse que um dia desceu até a sala de dança no subsolo à noite e viu uma garota lá dentro dançando. Por um momento, Karina achou que fosse apenas uma trainee e saiando, alguém que ela não conhecia. A garota tinha uma pele muito pálida e pernas longas e finas. Mas quando a Karina olhou mais de perto, percebeu que a garota não tinha torso. Assustada, Karina saiu correndo sem olhar para trás. Taeil disse que também já viu essa mesma aparição. Os integrantes do NCT falaram sobre a mesma sala de dança. Eles contaram que costumavam pegar no sono nos ensaios de madrugada e quando acordavam não conseguiam se mexer e sentiam como se alguém estivesse em cima deles pressionando seus peitos, como em um episódio de paralisia do sono. A Ning Ning do aespa jurou ter ouvido uma voz feminina cantando junto com ela, como se tivesse alguém ao seu lado durante um ensaio vocal. Mas ela estava completamente sozinha na sala. Agora, por que essas histórias são tão populares? Bom, na cultura coreana, o sobrenatural não é descartado ou ridicularizado como pode acontecer em países ocidentais. A crença em espíritos, xamanismo e vida após a morte está profundamente enraizada na sociedade coreana. Não é considerado estranho consultar um vidente, visitar um xamã ou acreditar que os mortos podem interagir com os vivos. Muitas famílias coreanas realizam rituais ancestrais e acreditam que seus parentes falecidos ainda estão zelando por elas. E não só na Coreia, como no Japão, China, Tailândia, Taiwan. Inclusive, falando em Taiwan, tem um caso muito bizarro que deu origem ao filme Marcas da Maldição. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link do vídeo aqui no card para você assistir em seguida. O que realmente me intriga em todos esses relatos é que não estamos falando de uma única pessoa que viu algo uma vez e talvez tenha sido a imaginação dela. Estamos falando de vários ídolos, de grupos diferentes, de gerações diferentes.
todos descrevendo experiências semelhantes, os mesmos fantasmas, os mesmos lugares e os mesmos fenômenos. E o pior é que essas empresas de entretenimento sabem disso. Os funcionários confirmam essas histórias até mesmo porque eles também viram coisas, mas não fazem nada a respeito ou simplesmente não podem. Apenas dizem aos trainees para ignorarem e continuarem trabalhando, porque o show tem que continuar, né? O cansaço não importa, os fantasmas não importam. Essa é a realidade da indústria do K-pop que não aparece nos videoclipes e nas premiações. As rotinas brutais de treinamento, o desgaste físico e mental, os prédios com histórias assombradas e, aparentemente, os fantasmas daqueles trainees que vieram antes e sucumbiram. E é isso que torna essas histórias sobrenaturais tão interessantes. E nos faz questionar se realmente esses jovens estão sendo levados a um ponto de exaustão tão grande que estão perdendo suas vidas, buscando uma perfeição inalcançável. Porque um lugar não se torna assombrado do nada. Tem que ter uma história, um passado, como vemos em tantos outros casos sobrenaturais aqui no canal. Bom, para mim esses idols contaram histórias semelhantes demais para ser apenas mera coincidência ou imaginação. E para você, será que existem fantasmas de verdade naqueles prédios ou tudo não passa de um efeito psicológico da exaustão e estresse? Comenta aí pra mim. Aproveite para maratonar a playlist que tá aparecendo aí na tela para você. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e um comentário para ajudar no engajamento. Considere fazer parte do clube de membros para ter acesso a casos exclusivos. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.